Bem-vindo ao Fogo no Divã. Esse aqui é o podcast de 4 amigas terapeutas, no qual a gente fala sobre a vida cotidiana, com muita sinceridade e embasamento em psicologia e psicanálise, certo? Eu sou a Marina, psicanalista. Anitta, psicóloga. Eu sou a Fernanda, psicóloga. Ana, psicóloga. E o nosso Instagram, segue a gente lá no Instagram, é @fogonodivan.pod, certo? Faça uns comentários, converse com a gente lá, faça perguntas. Bom, o tema deste episódio é money. Dinheiro na mão é vendaval. Não. É quase isso. Cancela. É bem longe disso. Já foi. Gente, é dinheiro, né? A gente vamos falar do dinheiro no contexto das mulheres, certo? Sim. Por que é que a gente tem dificuldade com dinheiro, né? As mulheres, de ganhar dinheiro, de ficar com o dinheiro na mão, né? Da relação da mulher com o dinheiro. Da relação da mulher com o dinheiro, exatamente. Essa estrutura, né? De onde vem essa estrutura da Vamos falar sobre mulher isso. Com dinheiro? Das dificuldades, né? Bom, gente, dinheiro, a primeira coisa dinheiro é poder, certo? Sim. Dinheiro não tem jeito. Dinheiro vai te proporcionar um conforto, vai te proporcionar saúde, vai te proporcionar roupa, comida. Então, conquistas, exatamente. Não tô falando pra você ser milionária. Tudo certo também ser milionária. Mas você precisa de dinheiro para viver nesse mundo capitalista aqui, né? A gente precisa disso. Mas a história da humanidade é permeada com alguns entendimentos sobre ganhar dinheiro. Antes de a gente falar do contexto da mulher, especificamente, existe o que permeia, né, a sociedade e tal, é uma dificuldade também com relação com o dinheiro, que é, por exemplo, aquele ditado, né, que a pessoa é podre de rica. Sim. Às vezes a pessoa ganha muito dinheiro e fica podre. Você precisa ficar podre por causa de dinheiro? Exatamente. Não necessariamente, né? Mas aí fica no inconsciente, né, que a gente ganha muito dinheiro, a pessoa é ruim. Que dinheiro Dinheiro não é sujo, bom. né? Dinheiro é sujo. Exatamente. Fica aquela coisa assim, a pessoa é rica, não é humilde. Se é rica, não é humilde, né? Isso afasta do dinheiro, prejudica a relação da energia do dinheiro, até de fluir por conta de, muitas vezes, negar o dinheiro, por achar que o dinheiro é sujo, que o dinheiro vai te... Construir uma relação conturbada difícil com o dinheiro, justamente por achar que ele tem que ser algo muito distante, ou é sujo, ou as pessoas confundem, né? Igual a questão da humildade com dinheiro, então acho que é uma perda de valor, né? Então, dinheiro Exatamente. e valor. Aí tá valorizando demais, né? Valorizando o demais. dinheiro vai mudar, né? Mas assim, nossa história no Brasil, você pensa, né? Quem tinha dinheiro era a aristocracia, era o governo, e sempre através do sofrimento dos outros. Então, não era uma associação muito positiva, né? Mas, agora falando das mulheres, né? Dentro desse contexto todo que a gente já falou, que afeta a todos, a gente vive numa sociedade que tem histórico de desvalorizar a mulher. Então, a mulher, ao longo da história da humanidade, ela era um objeto, certo? Então, que era usada para alianças comerciais, políticas, né? Então, ela tinha um papel... Ela sempre estava sob o comando de alguém, né? Ela tinha um papel de filha, depois de esposa, depois de mãe. E acaba ali. Exatamente. Então, essa é uma estrutura patriarcal, né? E ela era sempre renegada se tinha algum trabalho, era o trabalho do cuidado. Então, ela tinha que cuidar da casa, da família... Das pessoas. Das pessoas, exatamente. Como você falou, né? Dinheiro é poder e a mulher não foi ensinada a ter poder, né? Não foi ensinada a ter poder. Exato. Muito bem pontuado. Poder é do homem, a relação da mulher é o do cuidado, né? O homem tem o poder. Ela tá sempre submissa, exatamente. A execução, né? Fico pensando a mulher nessa questão mais de executar
condutora também no cuidado, né? Exato. Assim, não pode pensar junto, não pode decidir. Ela Não exato. tá na tomada não estava na tomada de decisão. De decisão, exato. E isso fica na cultura, certo? As mulheres internalizam isso. Então, assim, eu fico renegada aos cuidados, eu que sou responsável pelos cuidados da casa, né? Eu não tenho poder de decisão, fica insegura, acredita que realmente... Sendo que, né, na verdade, é a maioria das mulheres que gerem o dinheiro ali, né? Que administram o dinheiro no sentido de... ali da compra. A gestão do dinheiro, né? dinheiro. A gestão do dinheiro da casa. Da ela casa, sabe sim. com o que tem que gastar, o que precisa comprar, né? Preço das coisas. Exato. Mas essa internalização dessas questões, né, faz com que ela acredite que realmente o que ela faz vale menos, tem menos valor, tem menos importância do que o que um homem faz. Então, A desigualdade salarial, até um exemplo disso, né, nos dias de hoje. Isso ainda existe. Ainda existe. Então, a gente estava falando sobre isso, que na hora que você tenta conversar com um cara sobre isso, com um homem, não é raro você ouvir o cara falar, não, mas isso é coisa do passado, desigualdade salarial é coisa do passado. Então, a pessoa desinformada. Infelizmente não é. E talvez, eu não sei, né, o quanto é divulgado isso, mas para as mulheres que passam, elas sabem muito bem, né, elas conseguem ter meios de ter esse tipo de informação, de entendimento, porque não é só também no salário, mas na posição dentro de empresas, por exemplo, espaços de fala, de posicionamento, a posição da sociedade. Tomada de decisão. Você vê que aqueles trabalhos que são considerados de menor valor ficam para as mulheres. Né? Então, você tem E mesmo a mulher que é autônoma, né? Ela tem dificuldade de cobrar, né? Isso, de dar exatamente o isso que a gente vai fazer. Trabalho como que isso se traduz no dia a dia? Como é que ela internaliza isso, né? Como é que isso aparece? Esse é um dos pontos. Então, aquela fala, eu não sei cobrar pelo meu trabalho. E já ouviu isso? Eu não sei cobrar pelo meu trabalho. Né? Então, tem uma colega que é dentista, que ela recebe as pessoas e aí ela fala assim, eu não consigo não tratar mesmo ela não podendo pagar. A pessoa precisa, mas para um homem talvez seja mais fácil ele falar assim, olha, não vai pagar, não vou fazer o serviço, né? E você falou aí, né, de uma dentista e talvez algumas profissões fica mais forte esse tipo de conduta, até pela cobrança que tem de ser um trabalho social. A nossa área da saúde, por exemplo. A nossa é uma delas. Né? Então, assim, você tem a obrigação de fazer porque é um trabalho de saúde, é um trabalho de cuidado. E eu acho que principalmente nessas profissões pode ficar ainda mais difícil justamente por isso, porque também tem uma cobrança interna e tem a cobrança externa de que deve ser feito. Exato, E a gente acredita que nosso trabalho vale menos, sabe? Então, a gente não consegue, as mulheres têm uma dificuldade de atribuir valor ao próprio trabalho. E tem aquela coisinha, né, de que as mulheres trabalham para comprar as coisinhas dela, né? Sim, é um hobby. Né? Ela trabalha para comprar shampoo. Não é uma divisão igual de valor, né? De valor de... O trabalho dela tem o mesmo valor do trabalho de qualquer... Isso. E de pagamento de coisas, né? Então, é o que você tá falando. Não trabalha para pagar as contas de casa, né? Para dividir as contas de casa, mas para comprar as coisinhas. É isso que a gente acaba ouvindo muitas vezes, né, na sociedade, esses termos. Exatamente. Né? E outras coisas que a gente escuta também por aí, né? Por exemplo... a mulher não consegue pedir aumento. Não. Tem uma dificuldade imensa de pedir um aumento, um ajuste de salário. E às vezes de questionar o porquê as diferenças salariais dentro de um mesmo cargo, dentro de competências parecidas, né, de formações parecidas. Exato. Porque isso acontece muito, né? Mulheres com formações iguais ou maiores, superiores do que os homens e ainda ganhando um valor menor. Gente, isso acontece tanto hoje ainda que a última pesquisa do IPEA que saiu, que até esqueci o nome do relatório lá que eles emitem, que é o Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça. Sim. E aí eles constataram que, em média, as mulheres recebem 76% do salário dos homens. Olha o tamanho da diferença, então, né? é tão grande a diferença, e fica ainda pior quando a gente fala coloca raça no meio aí, Sim. que o governo agora, no final do ano passado, sancionou uma lei que obriga as empresas a divulgar um relatório anual de cargos e salários
fica tudo, claro, assim, sob sigilo e tal, mas eles são obrigados e aí tem sanções, tem multas para caso a empresa não cumpra. Se tem pessoas de gêneros diferentes ocupando o mesmo cargo com salários diferentes. Então, o governo está sendo mais ativo, né? Porque é uma realidade, gente. O tanto de relatório, o tanto de acompanhamento que tem, que mostra os dados. Por isso que eu falo que qualquer homem que duvide que isso ainda exista, deveria se informar um pouco mais, porque as informações estão aí. Sim. Contra fatos, não argumentos, né? E eu não sei nem como vocês pensam, né? Mas olhando assim nas redes, pesquisando e tudo mais, a gente até vê que teve uma melhora nesse sentido. Eu acho que tem uma inserção maior das mulheres, teve uma melhora, mas acho que a gente está muito longe daquele ideal e de ser igual mesmo, de ser igualdade justo, mesmo. de ser justo. Porque tem de ser empresas, inclusive, que tem ferramentas de mapeamento de mulheres que exercem cargo de liderança. Mas, infelizmente, apesar de estar avançando muito, a gente escuta comentários do tipo, então agora a gente vai precisar admitir mulheres para cumprir uma cota. Então, na realidade, essas mulheres foram para o mercado de trabalho, têm São qualificadas, técnicas, né? Não é sobre... mas por conta de uma cultura da empresa, estrutura, não deixa que ela avance, porque se é uma mulher tem menos valor, né? Uma cultura da empresa e uma cultura geral. E às vezes até a própria mulher, porque se ela, historicamente, ela era um objeto, né? Um objeto de troca, a mulher tinha dote, a mulher migrou para o mercado de trabalho, mas precisa desenvolver e trabalhar a própria relação dela com a autoestima, porque o dinheiro está relacionado com a autoestima. Qual é o meu valor, né? Eu só vou melhorar a relação com o dinheiro, saber me posicionar dentro das empresas, se eu tiver, se essa relação com o dinheiro, que foi uma relação construída de uma forma conturbada, se for trabalhada, e a própria mulher exercer esse papel. Sim, você falou da autoestima, eu até lembrei, né, que as mulheres normalmente... Não é só mulher, mas principalmente as mulheres, sentem vergonha de cobrar quem deve algum dinheiro a elas. Com certeza. Né? E isso talvez tenha muito a ver também com essa autoestima construída com relação ao dinheiro, com relação ao ganho. Ou às vezes acreditar que realmente não é tão boa o suficiente. E ela se sente também, né, muitas vezes culpada de usar o dinheiro com ela. Né? Sim. Ela ganha o dinheiro, mas ela gasta com a família, em casa, com os filhos. E quando ela vai fazer alguma coisa pra ela se sente muito mal. Porque existe essa pressão, né, da sociedade em relação à mulher com dinheiro. Não, e a mulher, assim, ela pode até por exemplo, ganha menos do que o marido, né? Mas a quantidade de trabalho que ela tem, trabalho doméstico, trabalho do cuidado, que não é remunerado, se fosse levado em consideração, ia superar o valor que provavelmente o marido ganha. Né, Maria? Fora que a mulher vai pro mercado, mas ela tem que ir linda, cheirosa, perfumada, delicada, de salto, com um sorriso no rosto. Tem que seguir o padrão, exatamente, senão... Né? No livro O Mito da Beleza, né, que ela fala bastante sobre isso. Exatamente, você tem que seguir o padrão, né? Senão, além de todo você o trabalho... Para ser contratada, você tem que seguir um padrão de beleza, né? Então, assim, é muito esforço, né? As mulheres têm que acordar, em média, 1 hora mais cedo que os homens para se arrumar. Fazer tudo, né? E não só se arrumar, né? Porque muitas vezes tem deixar os trabalhos de casa. Se tem filho, tem as questões do filho, deixar a bolsa arrumada, tarefa, enfim, tudo organizado. Ela tem uma dupla jornada de trabalho e aí isso acaba comprometendo também até o próprio desenvolvimento pessoal, profissional nas empresas. Porque ela já chega exausta. Ela compromete o desenvolvimento de qualquer coisa. A mulher não consegue pensar em mais nada, elas estão exaustas, né? A sobrecarga mental da mulher. Sim, a sobrecarga mental. Sobrecarga de tudo, né? Física, mental. E ainda assim as mulheres conseguem ter ainda assim, com essa dificuldade, e é óbvio, essa exaustão que existe, ela ainda consegue produzir, muitas vezes, na maioria das vezes, igual ou mais. Né? Hoje a gente já vê algumas empresas falando sobre isso, sobre o comprometimento, né, o compromisso das mulheres
com relação à iniciativa, com relação à produtividade, às entregas, à responsabilidade e talvez muito do que foi construído de que a mulher tem que fazer muitas tarefas, dar conta de 2 tipos de trabalho, né? Que é 2 tipos de trabalho diferentes, porque trabalha fora e trabalha em casa também. São tem muitos 2 tipos de trabalho, exatamente, né? Fora os outros papéis que ela exerce. E as perguntinhas básicas, até mesmo de um próprio processo seletivo. A mulher tem empresas que promovem mulher que está gestante. A pergunta com quem tem, né? Com quem fica os filhos para você trabalhar? Tem pergunta, né? Com quem? Que é algo que dificilmente a gente escuta essa pergunta para os homens. Isso não acontece. Não tem esse tipo de porque já é óbvio, né? Vai ficar com alguma mulher. Vai ficar com alguma mulher, que elas são responsáveis pelos cuidados, afinal de contas. Ou com a mãe dele, ou com a mãe da criança. Um dos dados interessantes pra caramba desse relatório aí do IPEA é da quantidade de horas adicionais semanais de serviços de casa que as mulheres assumem em relação aos homens. É o dobro do tempo. As mulheres têm uma jornada adicional aí de 26 horas semanais e os homens menos que isso. E claro que tem uma diferença em relação à socioeconômica também, que quanto mais formação essa mulher tem, ela provavelmente vai estar com um homem mais bem formado também. Formação, tô falando de acadêmica. Formação técnica. Eles conseguem equilibrar melhor a carga do trabalho doméstico, mas ainda na média ficam 5 horas a mais para ela. Para as populações em que a casa tem até um salário mínimo de renda, são 26 horas adicionais para a mulher, a jornada da mulher. E a gente está falando dessas comparações, né, Marina, de trabalho, homem e mulher, enfim, mas quando a gente coloca as questões de raça, né, as questões raciais, piora muito para a mulher comparada, né, entre mulher negra e branca, entre, né, as mulheres e os homens. Aí a gente tem até outros dados com relação a isso. Né? Então, além disso, é um recorte racial importante também. E é um ponto interessante também, porque se a gente está falando dessa evolução histórica da mulher, dessa mulher ir para o mercado de trabalho, mas ainda assim ir para o mercado de trabalho em condições muito inferiores, com um salário menor, com uma jornada dupla de trabalho maior, exigências com diferentes, uma autoestima mais fragilizada, porque aí essa mulher ela já tá mais cansada mesmo por conta da rotina, da dupla jornada, das horas. Como que essa mulher faz? Aí a gente tem 2 lados, né? Como que ela faz para ter um tempo, porque isso é importante a gente falar, né? Para cuidar dela. Mas essa é a última coisa que ela faz. É a última coisa que ela faz. Qual é o tempo que essa mulher tem para ela? Quando para ela, para cuidar dela, para cuidar até mesmo para ela poder crescer profissionalmente, se desenvolver profissionalmente, porque daí ela precisa. Como é que é aquele livro, Ana? Que as mulheres não são chatas. As mulheres não são chatas, as mulheres estão exaustas. Exato. É da Ruth Manos e é um livro muito legal, que ela fala sobre várias questões. Sobre isso, né? Exatamente, do como a mulher é vista e do que realmente acontece. Pois gente, se as mulheres fossem remuneradas pelo trabalho do cuidado, a economia do cuidado, as estimativas são de que teria uma adição ao PIB do Brasil em 13%, isso equivalente a 1,5 trilhões de reais. Quem quer pagar essa conta? Melhor dividir o trabalho, né, gente? Exatamente. E sabe que eu acho que foi a Ana que falou sobre a gestão, das mulheres fazerem a gestão da casa. Isso. Né? E as mulheres são tidas como mais consumistas, né? Isso que a gente ouve. A grande fama. A grande fama, exatamente. Pois é. E as mulheres, de fato, elas conseguem saber os gastos, né, ali da família. Quais são os fatos, gente? O que as mulheres precisam saber? Vocês sabem gerir o dinheiro. Se você tem dificuldade, saiba que você não foi criada para saber gerar dinheiro, para administrar suas próprias... E é um aprendizado, aprenda, né? Exato, você é completamente capaz disso, reconheça certo? o seu valor, reconheça o seu valor. As mulheres são tão boas nisso que... As mulheres são do caralho, meu. Olha o tanto de mulher autônoma que vai... E se vira, né? Vai dar um jeito de criar os filhos, abrir negócio... faz a sobrancelha, vai colocar cílios, depois ainda faz um brigadeiro para vender lá, para fazer uma renda extra, para conseguir colocar todo mundo na escola, todo mundo ter livro. Então, assim, os fatos são, as mulheres são tão mais confiáveis em gerar dinheiro, que lá na Índia, em 2013, abriu-se um banco só para crédito de mulheres e
é a menor taxa de inadimplência do mundo, 2%. Sabe? Além disso, Bolsa Família, gente. Bolsa Família dá preferência para deixar o dinheiro na mão da mulher. Porque a mulher tem um maior comprometimento com a família, com o contexto, sabe? Além disso, assim, elas sabem os gastos da família e elas ganham menos que os homens, né? A maioria. E aí elas acabam tendo que administrar melhor aquilo ali. E como é distribuído isso, né? No sentido de que a mulher, ela sabe muito bem, né? E quando ela faz, quer dizer, o que ela faz com o dinheiro, né? Ela acaba fazendo para a família, né? Então você vê as mulheres falando que, eu guardei esse dinheiro e tô comprando quando não trabalham, por exemplo, né? Quando ficam nessa função da casa, compra roupas para os filhos ou compra brinquedos, objetos para casa, paga a faculdade do filho, Exatamente. Ajuda a pagar a faculdade. Objetos para casa, eletrodomésticos, né? Melhora a condição da casa. Que é o ambiente de convívio, né? Que é um ambiente de convívio coletivo. Coletivo, exatamente. Então tem uma preocupação maior, né, das mulheres com a família mesmo, assim, né? Então, não que os homens não possam ter ou não tenham, a gente não está tentando generalizar, mas os dados, assim, contra os fatos, né, gente? Não tem como. Sim. Então, assim, e outra coisa, as mulheres, elas, por conta desse contexto, elas acabam sendo uma parcela bem vulnerável da sociedade, porque como elas ganham menos, elas guardam menos dinheiro, porque elas têm que gastar com a família e tal. Elas têm uma velhice que geralmente não tem ninguém para cuidar dela. Mais prejudicada. Outra mais prejudicada, ela é uma velhice mais pobre, né? Então, com mais dificuldades, né? Que não consegue fazer isso ao longo da Exato. vida, né? E agora pensa nas mães solo, né? Sim. Então aí você tem, 15% das famílias, né? São do Brasil, 15% das famílias do Brasil são gerenciadas por mães solos. 90% desse dado faz a gestão da casa, gestão financeira, gestão da carreira. Sem ajuda dos pais das crianças. E muitas vezes até sem uma rede estruturada de apoio. Até tem, às vezes, um uma rede de apoio, né? outra, mas uma rede estruturada não tem. E tem que dar conta, né? Assim, tem que dar conta porque, que eu digo, que não tem opção, né? Assim, ela quer fazer o melhor para os filhos, para a família. E aí ela investe tudo que ela pode no trabalho, né, naquilo que ela aprende a fazer. Sabe o que eu fiquei pensando também? As mulheres aprendem a fazer muita coisa, até manual, né, justamente para conseguir conciliar a vida, né, ali com os filhos e com tudo que ela precisa fazer de gestão. Para conseguir administrar a casa, né, dar conta de cuidar de tudo que é de responsabilidade dela, que ela não consegue dividir mulher, né? Com o parceiro. A gente tá falando quase assim, né? É uma mulher que vai se tornando quase que invisível como mulher, né? Porque como ficam mulher, só as funções dela ali, né? E ela se sente cada vez pior, porque ela se coloca em último lugar, aí ela não se cuida, não cuida da saúde, aí ela começa a se sentir mal, se sentir menos valorizada pela sociedade, a sociedade valoriza ela mesmo, porque os valores da sociedade às vezes quer se relacionar de novo e não consegue, né? Justamente por conta dessa carga mesmo, emocional, né? Não sobra de cuidado, nada, né, gente? Não sobra, e nem de cuidado consigo mesma, né? Então, assim, as mulheres não conseguem se cuidar, não conseguem um tempinho de qualidade, né? E às vezes a gente fala o quanto esse autocuidado é importante, mas ela não consegue fazer porque tá o tempo todo na função de administrar o lar e, né, pois todas as funções. É muito fácil, né, para um homem conseguir se dedicar sem ter que se preocupar com família, casa, mercado, comida, estrutura, tudo mais, quando tem alguém fazendo isso por ele consegue se focar, né? Então, dividindo de uma forma mais igualitária, todo mundo ali consegue trabalhar bem, trabalhar melhor, né? E ainda continuar perpetuando a família, né? Fazendo os trabalhos para garantir a sobrevivência de todo mundo ali, né? E existem aquelas mulheres também, porque existem dinâmicas familiares diferentes. Aquelas mulheres que muitas vezes abrem mão da carreira profissional para cuidar da casa, cuidar do filho. E tudo bem, isso pode ser um combinado, porque até tem um movimento aí de mulheres tradicionais, né, que tá rolando por aí. Isso é meio polêmico. E aí, e tá tudo certo. É uma escolha individual, vezes, né? mas seja precisa consciente. ser planejado. Isso, porque consciente. se essa mulher vai ficar afastada, né, e ela vai se dedicar ao serviço de casa, ao cuidar, como que ela vai se planejar financeiramente
pro futuro Pro cuidado dela. Porque também, gente, na realidade a gente escuta muito isso, né? A mulher, ela fica em casa cuidando, tem um combinado ali, então o marido vai trabalhar, ele acaba se desenvolvendo profissionalmente, constituindo o patrimônio, e aí, como a Ana falou, né, tem aquele ditado que diz, atrás de um grande homem, né, tem uma grande mulher atrás, né, então é interessante que tenha essa consciência. Aí quando vai divorciar, não quer dividir nada com ela, fala assim, não, Exatamente. eu comprei tudo que os bens são todos comprei com o meu dinheiro. E muitas vezes essa mulher precisa pedir dinheiro para comprar alguma coisa para ela, como se fosse ela. Então assim, as mulheres que optam por ficar em casa, abrir mão de uma carreira, tal, seja um combinado, tem que fazer de uma forma própria, mas tem que ser de uma forma consciente, porque isso coloca ela numa situação de vulnerabilidade. Sim. Né? Porque dinheiro é poder, gente. Então no momento que você investiu na sua família, sei lá, 10 anos, ficou 10 anos fora do mercado de trabalho, na hora que você precisar voltar. É mais difícil, né? É muito mais difícil. Se você não se qualificou tecnicamente, se você se divorciar, você vai precisar depender de um trabalho seu, né, para viver. Então, que seja consciente. Então, eu acho que essa é uma dica, né? Exato, que a gente também quer deixar para as mulheres, né? Exatamente. Conseguir olhar conscientemente para a relação com o dinheiro, não é nem pela escolha, mas conseguir fazer isso de uma forma sustentável, né, para que pense também nela e consiga pensar nesse também, futuro também. Fê, antes da relação com o dinheiro, é a relação dela, né, com o poder dela, que ela tem também de realização, que ela tem também de atuação. Porque mulheres, vocês são fodas, nós somos fodas, né, gente? E automaticamente dinheiro, né? Automaticamente o dinheiro vai ser, a forma como ela vai se relacionar com o dinheiro vai ser da forma como ela se relaciona com o valor dela. Exato. Eu acredito que esse movimento é um movimento de dentro para fora. Então, assim, nós podemos sim ocupar lugares, ocupar cargos, nós podemos sim dividir as funções ali. É importante de uma forma. Não adianta, gente. A gente precisa falar dessa vulnerabilidade em casa, porque às vezes existe, tá tudo certo, né? Uma harmonia artificial, tá tudo certo, não. Mas essa mulher tá numa situação de vulnerabilidade e muitas vezes. A gente tinha conversado sobre isso também, né? De ter um combinado, por exemplo, em casa, e aí o cara fala assim, olha, eu prefiro que você não trabalhe. Fica mais caro, né, você trabalhar fora, porque daí a gente tem que pagar alguém para ficar em casa. Ou então, quando alguém que não tem condição de pagar alguém, né, mesmo assim ainda insiste da mulher ficar, porque a mulher não trabalha. Tá. Mas, bom, mulheres, outra coisa, valorizem outras mulheres. Exatamente. Isso. Não é competição, vamos se ajudar, se fortalecer, porque aprender com outras mulheres, né? Sim. Exatamente. Eu, particularmente, sempre quando eu vou votar em alguém, eu sempre dou preferência para as mulheres, sabe? Porque a gente precisa de maior representatividade. E eu acho que tem um recado aqui também para os homens, né? Os homens que estão ouvindo, enfim, eu acho que eles podem olhar mais para as mulheres aí da vida deles e repensar esses pontos que a gente trouxe, olhar mais o que acontece no ambiente profissional para entender como essas mulheres estão inseridas, o que elas passam. Enfim, acho que conseguir. Os homens também têm o poder de dar essa oportunidade também para as mulheres. Querendo ou não, também eu acho que é uma troca, né? Porque então, pode ser uma parceria muito boa, pode ser uma parceria, né? Claro. Exatamente. Não precisa um se acabar, né? Exatamente, porque não é uma briga, não é um conflito, não então... Não é uma competição. Não é uma competição, mas a gente sabe desse poder que os homens têm de influência, né, e tudo mais. E é importante que eles vejam isso também, né? Dentro de casa, a família, enfim. Então, homens acho que e mulheres podem ocupar papéis e contanto que haja respeito. Acredito que a palavra é respeito. Isso, de uma forma tranquila, né? Então acreditem que vocês merecem o respeito, mulheres. Isso aí. Então é isso. Acabou agora o nosso episódio. Nos sigam lá no @fogonodivan.pod. E vamos divulgar também alguns dos materiais, né, os relatórios, os livros, enfim, isso mesmo. Tá bom? Então uma boa... Muito obrigada e até a próxima. Até, tchau, tchau.